Farma, seja bem-vindo ao canal El Balconista e agora você vai aprender outros medicamentos ou outra dica, outra técnica de vender os medicamentos dentro da farmácia, de se tornar autoridade dentro da farmácia. E para isso eu quero primeiro que você conheça alguns medicamentos e aí eu quero que você teste o seu conhecimento. Putz, os remédios que o Abraão tá me falando aqui eu já sei sim, eu sei vender, eu sei indicar, eu sei substituir. Se eu não sei ainda, você coloca aqui no comentário, porque eu vou fazer um vídeo especialmente desse medicamento ou dessa técnica para que você aprenda, para que você torne-se liderança dentro da farmácia. E o primeiro medicamento que eu vou colocar aqui para vocês é o Cataflam. Vocês conhecem sobre esse medicamento? Se sim, vocês colocam para mim. Se não, vocês colocam não. Outro medicamento que eu quero que vocês aprendam aqui comigo, que vocês já saibam sobre esse medicamento, é o medicamento Voltaren. Vocês já conhecem sobre esse medicamento também? Se sim, vocês colocam para mim. Se não, não. E eu vou fazer um vídeo para você especificamente dele. Mas por que eu quero trazer esses medicamentos? Porque todos esses medicamentos que eu estou trazendo aqui para vocês tem como fórmula principal essa fórmula aqui, ó, diclofenaco. E esse diclofenaco é o anti-inflamatório. E por que eu estou trazendo aqui? Porque aqui é um diclofenaco sódico, o outro é potássio. Qual que é a diferença dos dois? Questão de efeito, de qual que é mais rápido para começar a fazer um efeito ou não. Mas eu vou te explicar nesse vídeo sobre outro medicamento que também possui diclofenaco. Só que não é o sódico nem o potássio, é um medicamento diclofenaco de colestiramina. E o que é importante você aprender aqui? É que por mais que esses dois sejam os mais antigos, se você perguntar para qualquer senhor, para qualquer senhora, eles vão saber sobre esse medicamento porque já fizeram uso em algum determinado tempo, mesmo sem saber ao certo o que um medicamento poderia trazer para a sua saúde ou não, mas com certeza eles vão conhecer. Só que existe um outro medicamento que é o diclofenaco de colestiramina, que também é muito importante dentro da farmácia. E quando eu estou me direcionando ao diclofenaco de colestiramina, eu estou me direcionando a alguns medicamentos importantes dentro da farmácia. O primeiro dele é o Driltac. Esse Driltac ele é um medicamento equivalente, então ele é um medicamento que é muito importante. Ele é do laboratório Legrand, que é um medicamento referência no sentido de que tudo que o laboratório é capaz no mercado, de todos os medicamentos que envolvem essa marca no mercado. E existe também aqui o Zoltac, que é muito importante também, que esse aqui é da nossa querida Neoquímica, que é muito forte no mercado. A gente tem vários medicamentos que estão dentro do mercado com esse nome, então sem dúvida esses medicamentos são bastante importantes. Só que nesse vídeo eu queria trazer para vocês o referência do mercado. E aí quando eu estou trazendo o referência no mercado, eu estou trazendo o Flotac, porque esse é o referência quando a gente trata da fórmula, quando a gente fala da fórmula colestiramina. Esse é um anti-inflamatório diclofenaco que não é tão conhecido igual o Cataflam, igual o Voltaren, mas que é super importante dentro do mercado. Eu acho que essa cor verde tá ficando um pouco claro, né? Eu vou trocar para lilás aqui, para roxa, para tentar melhorar para vocês. Só que, o que vocês precisam entender? Quando eu estou falando de qualquer um desses diclofenacos, seja ele de sódio, potássio ou colestiramina, o principal fórmula, o anti-inflamatório, não está em ser colestiramina, potássio nem sódio. O anti-inflamatório está em ser diclofenaco. Então, o diclofenaco que é o anti-inflamatório. E quando eu estou tratando de diclofenaco de colestiramina, eu estou falando de um produto, de uma fórmula que tem um efeito rápido e que tem um efeito duradouro. Então toda vez que eu estiver tratando desse medicamento aqui, a gente está falando de um produto que traz o efeito rápido e que é duradouro. Algo em torno ali de 12 horas. Ou seja, a posologia do medicamento, e a gente já pode começar aqui até pela posologia mesmo, uma vez que vocês já conhecem aqui os medicamentos que são equivalentes do Flotac, a gente traz a posologia dele, que é um comprimido, tomar um comprimido CPR de 12 em 12 horas. E tem uma coisa muito importante também, como a maioria das pessoas que conhecem diclofenaco ou das pessoas que procuram diclofenaco dentro da farmácia,
é um pessoal que é mais velho, essa pessoa também tem que entender que tem que tomar esse medicamento sempre com água. E a quantidade de dias de tratamento desse medicamento deve ser sempre orientado pelo médico. Então é o médico que vai entender o que ele está tratando naquela pessoa, qual que é a indicação que ele está fazendo, para que ele consiga determinar por quantos dias essa pessoa vai utilizar. O que é muito importante, porque se você entende a quantidade de dias que essa pessoa vai fazer o tratamento, a gente pode ir para a apresentação do produto, porque nesse medicamento ele possui 70 miligramas em qualquer apresentação, só que existe caixas com várias quantidades. Então existe caixas com 10 comprimidos, existe caixa com 14 comprimidos e existe caixa com 20 unidades também. Então, se você entende a quantidade de dias que o médico passou para o seu cliente, você vai conseguir entender qual será a melhor caixa para essa pessoa. Porque assim o tratamento do seu cliente vai ter começo, meio e final. Além disso, você consegue ter uma maior lucratividade. Porque você entende que a caixa com 10 ela não é a mesma caixa que com 14, nem a com 20. Então você consegue ter a lucratividade só na interpretação dessa receita médica. Existe outro no mercado também, que aí possui essa mesma fórmula aqui, só que é em forma de envelope. Eu não vou entrar nessa função desse medicamento, mas é o Questran. Ele não é tão bem vendido, muitos de vocês nem irão conhecer, não vão ver esse medicamento, porque é um medicamento tanto quanto difícil no mercado, ele não é um medicamento popular, então é importante que vocês saibam o nome, mas ele não é tão bem vendido assim. Então não devo fazer algum conteúdo sobre ele não sei que vocês queiram, vocês colocam aqui para mim nos comentários, tá? E toda vez que eu estou falando sobre colestiramina, eu estou falando de um medicamento que tem efeito anti-inflamatório e tem efeito analgésico, ou seja, ele trata a inflamação do seu cliente e também tira a dor. O que é muito importante, tá? Porque aqui na indicação do medicamento, é importante vocês entenderem o seguinte, tá? Esse medicamento ele é indicado aqui, ó, para artrite, dor, síndrome do ombro congelado, cotovelo de tenista, gota, por mais que as pessoas só conheçam ali o principal medicamento para gota dentro da farmácia é colchicina, entosses, distensões, pós-cirúrgicos, vou botar aqui, ó, pós-cirúrgicos. Enfim, dores em gerais ali, tá? Só que o que é importante vocês entenderem, eu poderia colocar várias indicações deles aqui. O que é importante você entender é que esse medicamento ele vai ser indicado pelo médico sozinho, não tem problema nenhum, só que ele também pode ser indicado juntamente com outro medicamento. Por exemplo, o médico entendeu que o cliente está com uma infecção de alguma coisa. Então o médico pode entender que esse antibiótico que ele passou tem que ser auxiliado também com um anti-inflamatório. Só que isso apenas o médico vai conseguir relatar para você e mostrar para você. O que você tem que entender é que ele pode ser indicado junto com outro medicamento também. Outra indicação que eu esqueci de colocar para vocês aqui são para mulheres, tá? É muito comum também de médicos indicar esse tipo de medicamento aqui, por exemplo, para cólicas menstruais, quando aquelas cólicas são bem diferentes. O que é muito importante, porque muitos de vocês, ou muitas das pessoas que vão entrar na farmácia, acham que medicamento para tratar uma cólica é apenas o escopolamina, que é a fórmula do Buscopan, ou ibuprofeno, que é a fórmula do Advil, dentre outros, ou a dipirona. Enfim, é só para você entender que aqui também você consegue se diferenciar no mercado, porque você está conhecendo um outro produto que ninguém ou quase ninguém entende que serve para esse tipo de dor, mas que também pode ser indicado. Isso é muito bom. Como todo medicamento, a gente tem as indicações, a gente também tem as contraindicações. A primeira delas seria alergia, né, ao medicamento. Pessoas que têm alergia à fórmula do produto não devem utilizar. Como a gente está falando de um anti-inflamatório, a gente tem que ter cuidado com pessoas que têm problema de úlcera. A gente tem que ter cuidado também com pessoas que estão na fase de gravidez. A amamentação também, idoso, a gente precisa ter bastante cuidado, dentre eles alguns outros problemas como problemas hepáticos, cardíacos e assim por diante, tá? Todo e qualquer contraindicação, a gente está envolvendo sempre contraindicação e está envolvendo também cuidados com aquele cliente, o que faz você gerar bastante autoridade, né? Quando você se preocupa com a pessoa, você consegue sim estabelecer uma conexão, um relacionamento muito maior com essa pessoa.
Aqui eu citei para vocês, além dos medicamentos referências, né, do mercado, eu estou citando para vocês os medicamentos equivalentes. O que não significa dizer que não existe genérico, porque existe sim genérico. E como é que eu identifico o genérico? Apenas identificando a fórmula diclofenaco de colestiramina. Então ele vai estar lá numa caixinha com aquela tarja de cor amarela, com aquele G bem grande, indicando que o medicamento é genérico, tá? Então não tem dificuldade nenhuma disso. Vários laboratórios podem produzir também esse medicamento, que pode mudar a cor e o tamanho dessa caixa, por exemplo, as letras ali também, tá bom? Mas no geral, o que você precisa entender é que na hora que você lê a fórmula colestiramina, você já vai saber como vender, para que serve, quais as indicações e as substituições possíveis de se fazer. Além, claro, de todos os sintomas que você entendeu nas suas 5 técnicas de venda, né? Pré-venda, onde você conhece a pessoa, conexão e relacionamento, onde você vai entender quem é essa pessoa, quais são os sintomas que ela tem, você pode indicar um outro medicamento para esses sintomas que ela apresenta. Por exemplo, anti-inflamatório já vai tratar a inflamação, mas se tem dor, e dentre outras funções que você identificou ali no seu atendimento, tá certo? Lembrando, é um medicamento muito importante. Se você está vendo esse vídeo aqui, eu peço que você pule para um próximo, que tem vários aqui no nosso canal, a partir do momento que você aprendeu, porque ele é muito importante para você não ser um fármaco que domina o mercado, você precisa sim entender sobre esse medicamento, tá certo? Dito isso, eu vou colocar o link aqui embaixo do método Procler, que é o método que tem um passo a passo de todos os anti-inflamatórios do mercado, que vai te ensinar a vender, indicar e substituir. Vou colocar também meu Instagram para que você possa chegar e mandar um direct para mim, para eu poder te ajudar. E eu quero pedir um favor no final do vídeo, claro, se inscreva no canal, ativa o sininho para que todos os dias, ao subir um vídeo novo, você já saiba dele em primeira mão. E curte também o vídeo, dá o like, porque assim a plataforma entende que ele deve ser entregue para vários farmacêuticos para ajudar essas pessoas também, tá bom? Então espero que você tenha gostado, coloque a sua dúvida, a sua sugestão aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.